Oi, eu sou o Dudu Cabral e esse é o meu canal. Se você é daqueles fãs incondicionais de qualquer coisa que envolva o mundo bruxo, nem precisa se preocupar, você vai amar esse filme. Agora, se você tem algum critério, aí... Em 2016, a gente assistiu ao primeiro filme derivado do universo de Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é uma obra muito gostosa de se assistir. Mesmo com os personagens não despertando uma grande conexão com o público, os acontecimentos da trama deixam o clima sempre, lá em cima. E descobrir como a magia funciona no mundo de verdade, fora da escola, né? E como é a sociedade bruxa dos Estados Unidos, foram pontos que complementaram o que a gente já conhecia daquele mundo e aqueceu o coração dos fãs que estavam com saudade também, né? Agora chegou nos cinemas a sequência desse filme, e Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald não conseguiu manter a mesma qualidade. Aliás, ele consegue fazer até o anterior perder um pouco da qualidade, porque alguns dos personagens que pareciam ter concluído os arcos lá voltaram aqui, e isso tira o peso das conclusões que já estavam feitas. Além disso, as explicações da volta deles não convencem, são meio ridículas. Quer dizer, ridículas não, são desonestas. E desonesta também é a maior parte das referências que aparecem pelo filme todo. Elas são ou forçadas ou furadas. São coisas incoerentes, gratuitas, ou que vão precisar dar muita volta e mexer em muita coisa para explicar. De qualquer forma, são elementos que incluíram para animar, agitar, empolgar os fãs. E com isso, maquiar o fato de que não existe nada de emocionante de verdade na trama. Começando pelo Newt, que nem parece ser o protagonista. Faz parte da jornada de aprendizado dele e da mensagem do filme ele ficar passivo a muitas coisas. Mas se tirar ele da história, todos os acontecimentos importantes vão continuar intocados. Ah não, tem umas duas coisinhas que podem ser importantes no futuro e que têm uma influência dele, mas no geral... E se o personagem central do filme não faz nada de relevante, o ritmo fica prejudicado, principalmente o segundo ato. Ele é preenchido por uma subtrama de investigação que já não começa muito interessante. E aí, com as soluções fáceis que a magia apresenta e com o desenvolvimento acabando não desenvolvendo nada, a gente fica com a impressão que a narrativa tá sendo esticada. Não que o arco principal desenvolva muita coisa também. Ele é mais uma arrumação de terreno pro que tá por vir, então ele acaba fazendo uma coisinha aqui, outra ali, mas nada muito grandioso. O Credence praticamente virou um MacGuffin, ou seja, uma coisa que os personagens querem ou precisam para alcançar um objetivo, mas que pro público mesmo não tem muita relevância e nem é muito desenvolvido. O Jacob e a Tina estão no filme e fazem... A Lita Lestrange tem certo destaque e, adivinha só, nada de desenvolvimento. Agora, dando um certo alívio, a Queenie tem uma curvinha ali. Ela começa de uma forma e algumas circunstâncias levam ela convenientemente para onde o roteiro precisa, mas pelo menos tem uma evolução. O que poderia dar uma agitada nas coisas, e à primeira vista até consegue dar, é a presença do vilão que dá título ao filme. O Grindelwald tem uma personalidade que, se fosse bem mostrada, poderia, olha só, conquistar o público. Ele foi feito para isso e teoricamente é incrível, porque é uma metáfora para tantos casos que a gente vê por aí de pessoas mal intencionadas que conseguem conquistar outras através de discursos simplistas e manipuladores. Mas como em toda a cena ele precisa mostrar o quanto ele é mau e logo no início o objetivo real dele é falado, a gente consegue enxergar tudo por trás de qualquer coisa que ele diz para tentar convencer os outros que ele tá do lado certo da luta. Já que eu tive que tocar no ponto do vilão aqui, eu queria aproveitar para dizer que, independente de qualquer coisa, o filme já começa perdendo ponto por escalar um ator que é uma pessoa horrível e que não deveria representar nenhum personagem no universo que aborda tantos assuntos importantes como empoderamento, respeito, equidade de direitos, justiça. Nenhum vilão ele deveria representar. A Carol Moreira fez um vídeo bem completo sobre o histórico agressivo do Johnny Depp e a Alicia Aquino fez um vídeo desabafo sobre o ponto de vista dela como fã e como mulher sobre a participação dele no filme. Eu recomendo muito que todo mundo assista. Eu vou deixar card aqui pra vocês verem. Enfim, vamos voltar a falar do filme. No meio de todos esses problemas, também tem os acertos bem acertadinhos. A ambientação e os figurinos dessa produção estão maravilhosos. Eles passam tanto o clima da época quanto o ar de magia com muita eficiência. Tanto que tem um ponto que mostram os bruxos entre os trouxas no meio de Paris e dá pra diferenciar quem é quem pelas vestimentas. Os planos que estabelecem as localizações transportam a gente para os lugares,
e os lugares frequentados pelos bruxos passam uma sensação parecida com o que a gente sentia, por exemplo, quando via o Beco Diagonal. Inclusive, uma coisa muito legal de perceber é a unidade que o design de produção consegue marcar dessa saga com a original. Não dá pra duvidar em momento nenhum que o filme se passa no mesmo lugar que as aventuras do Harry, mesmo sendo em épocas e lugares bem diferentes. E o que reforça um pouco mais essa união entre as franquias é o Dumbledore do Jude Law. Ele tem traços super coerentes pro que a gente já conhece, sem precisar imitar nada das duas outras interpretações. Tipo, ele dá a visão dele pra composição, mas a essência é a mesma. Ele tá perfeito, convence muito fácil que ele é uma versão mais jovem do diretor de Hogwarts. Entre os Animais Fantásticos, a gente vê alguns que a gente já conhecia e outros novos, mas todos são muito bem feitos, interagem bem com os ambientes e com as pessoas de verdade e são muito bonitinhos. Nem todos têm alguma utilidade pra trama, mas também nem precisam ter. O objetivo deles ali é encantar o público, então tá tudo certo. Falando nisso, uma coisa mais boba, mais legal de comentar é que o 3D tá muito legal, tá colaborando bem pra experiência. Eles usaram o letterbox, aquelas tarjinhas pretas que tem em cima e embaixo da tela, pra dar uma impressão maior de aproximação, tá valendo muito a pena. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald é como se fosse um episódio filler numa série que acabou de começar. Isso me faz pensar que essa franquia nova do Mundo Bruxo só pode ter sido criada por pelúcios, que farejaram que ali poderia ter mais ouro, estão cavando pra buscar isso e não estão percebendo que só estão se afundando. Isso foi o que eu achei, mas eu quero saber o que você achou. Discordou completamente de mim? Pode falar aqui nos comentários, fica à vontade, mas com respeito, por favor. Se gostou do vídeo, deixa uma curtida. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho pra ser sempre o primeiro a assistir os meus vídeos. Eu sei que eu pareci meio hater pelas coisas que eu falei, mas pode acreditar que eu queria muito ter gostado. Eu amo Harry Potter e eu gosto que tenham mais histórias nesse universo, mas essa não deu. Pior que agora, só daqui a 2 anos a gente vai ter uma história nova, né? Até lá, vamos esperar aí, como muita gente tá dizendo por aí, vamos torcer pra que as coisas se acertem, pra que tudo seja explicado. Eu não acho que dá pra consertar as coisas aqui sem parecer muito forçado não, mas vamos ver. Vamos ver. Enfim, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Adeus.